Ô, pessoal começando a chegar aí, sinaliza, estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, Carlos? Turma aí que sempre está com a gente, pastora Débora. Sinaliza aí, vocês estão me ouvindo bem? Carlos, Flávia, Débora, Marta Júlia, esposa Graça e Paz, Jane. Vocês conseguem me ouvir? Legal. Toquei o fone, hoje eu vou fazer um teste com esse fone novo. Está meio chiado. Deixa eu ver aqui, aumentar um pouco a distância. Às vezes proximidade com a barba. E aí? Tá, melhorou? Débora, fala aí. Como está o som? O som não está bom? Então, deixa eu dar uma trocada no fone aqui, rapidinho. Pega o fone da minha trocada. A gente vai trocar o fone aqui para ficar melhor. Essa noite a gente vai ter conosco o pastor Marcos Galdino, nosso convidado. Pastor Marcos Galdino, que é pastor da Assembleia de Deus lá em... Vou trocar aqui o fone. Sem fone deu uma melhorada. Agora sem fone como que tá? Gente, me diz aí, com esse fone agora melhorou? Ficou bom? Esse é o fone que a gente tem usado nas lives. Ficou melhor sem fone, agora com esse fone. Com esse fone tá legal, ok? Então tá jóia. A gente não aguarda aqui do pastor Marcos Galdino. Pastor Marcos Galdino, como a gente estava falando. Ele já entrou aqui, eu já vi ele. Pastor Marcos Galdino é pastor da Assembleia de Deus ali em Santo Amaro, São Paulo. Um amigo excelente, uma benção. Eu conheci o pastor Marcos Galdino através de um outro amigo, o pastor Roberto Braz, da Presbiteriana Renovada de Arapongas, Paraná. Nós fomos juntos numa caravana promovida pelo pastor Elias Dantas lá no Egito, e foi a primeira vez que eu vi o pastor Marcos Galdino. Já está conosco, eu já vou chamar ele para poder usufruir o máximo possível aqui da presença dele, mandando convite. Aí, e desde lá Deus tem me permitido conviver cada vez mais com o pastor Marcos Galdino, e eu sempre fico admirado, né? Eu sempre fico admirado pelo que Deus faz aí através da vida dele, na vida dele. É uma bênção, né? Então vamos enviar o convite aqui para o pastor. Veio o convite, vê se chegou aí, Marcos. Tomara que chegue. Às vezes engata essas coisas. Filha já fica aqui para ajudar o pai, se der rolo. Marcos, vê se... Agora foi, né? Vamos ver aqui se vai. Eu vi aqui, eu tô... Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. A gente já estava na oração aqui, que nesse tempo de pandemia o tranca-rua diversificou, né? Ele virou tranca-live, tranca-net, tranca tudo. Eu falei, mas que prazer, amigo. Que prazer ter você com a gente essa noite aí. É sempre uma alegria. Estar com você é sempre uma alegria. Isso é uma inspiração para a gente, Marcos. Eu não sei se eu já tinha te falado isso, mas eu amo demais estar perto de você, ouvir você compartilhar das coisas, ver tua dedicação na obra, teu carinho. O Elias estava me falando que você está
iniciando algo novo lá em Portugal também. Ó, Novos já quero projetos. conversar com você sobre isso também, rapaz. A gente está com os projetos para lá. Já vamos compartilhar, quem sabe startar alguma coisa junto aí. Amém. Mas um prazerzão ter você com a gente aí nessa noite. E se apresenta aí para a galera, né? Diz aí alguma coisa a seu respeito que eu não disse. Né? Você é pastor ali na Assembleia de Deus de Santo Amaro, né? É isso? Alô? Pelo jeito travou. Deixa eu ver aqui. Travou. Voltei. Travou e voltou. Travou e voltou. Então não sei se... Não, eu ouvi para me apresentar. Primeiro aqui é agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer também ao senhor, né, que é uma referência para a igreja brasileira, tem sido também inspiração, um pai de multidões, e para mim é uma alegria e uma honra poder compartilhar da sua amizade, e também já estive aí em Petrópolis, e saber que sob a sua supervisão há diversas outras igrejas, um povo de Deus maravilhoso, lindo, que a gente ama e respeita para a glória do Senhor. Então, minha gratidão pela bondade de me convidar para participar desse propósito maravilhoso de lives, jejum, oração que vocês estão fazendo. Sou muito grato, tá, bispo? Muito grato mesmo, de coração, pelo convite. E me apresentando aqui, sou diácono do Bispo Mano. Aleluia! Oh, glória! Eu sirvo aqui a igreja Assembleia de Deus, aqui em Santo Amaro, em São Paulo, na zona sul de São Paulo. É uma igreja que já existe há 76 anos, para a glória de Deus. Uma igreja tradicional da Assembleia de Deus. E eu tenho 37 anos de idade, sou casado com a Liliana, a mulher mais linda das galáxias, e sou pai de 3 lindos filhos, que é a Giovana, que inclusive já compartilhei com o bispo o milagre que Deus fez no ano passado na vida da minha filha, o Marcos Levi, a Giovana tem 15 anos, o Marcos Levi tem 7 anos, e o Pedrinho, que é o caçulinha, ele tem 4 anos. Estamos aqui servindo a Deus, servindo a igreja, e conforme o bispo falou, novos projetos, tudo isso inspirado nesses grandes homens de Deus que têm plantado igreja por todo o Brasil, têm feito a diferença, e a nossa geração olha muito para vocês e se inspira, e sabe que a gente pode fazer mais, e podemos fazer melhor. E quando fazemos juntos, aí que é bom, bispo. Porque eu fico assim, agradecido a Deus pela comunhão, por esse entendimento do reino de Deus, por estar participando, né, junto com vocês da Igreja Metodista dessa live poderosa. Amém. A gente que agradece, né? E eu concordo com você, andar com homens de Deus como o pastor Elias antes. O Elias é um maluco abençoado, né? De vez em quando ele liga o turbo, rapaz, e a gente vai correndo atrás dele, tentando ajudar de alguma forma, né? Mas quando a gente vê o resultado, eu fico impressionado, eu fico pensando, puxa vida, quanto tempo eu perdi, né? Quanta coisa eu podia ter feito porque eu achava que não conseguia, né? A gente achava que não tinha o que fazer. E de repente está aí, uma guerra estourou na Europa, se fosse no passado eu só estaria orando em casa de joelho. A guerra estourou na Europa, Elias se mobilizou, levou a gente a reboque, e agora estamos recebendo refugiados, contribuindo de alguma maneira, as nossas igrejas. É coisa extraordinária, coisa impensável, né? É muito maravilhoso. E nessa época, Marcos, você entende que é tempo de buscar o Senhor? Que é uma época diferente, a gente saiu da pandemia, agora tem a guerra, mas também é uma época que a gente vê possibilidades para a igreja agir de maneira diferente do que em outra época, né? Você vê isso também? Como que você vê essa época, amigo? Eu concordo contigo, eu vejo que é uma época de oportunidades,
né, trazendo desde a pandemia, porque a pandemia ela deixou bem claro assim para a vida de muita gente que a vida ela passa rápido. E as pessoas elas precisam fazer uma reflexão, uma introspecção do como elas estão levando a vida. Porque a pandemia ela colocou na cara de todo mundo que você poderia ser rico, você poderia ser pobre, alto, baixo, magro, fortinho igual eu. Só que se a Covid lhe pegasse e não havia remédio, você poderia morrer. Foi uma loteria. Então as pessoas elas começaram a parar um pouco para pensar, como será após morte, né? Como será? Aí depois, logo em seguida, que a gente já está estabilizando na questão da pandemia, a gente vê estourar uma guerra na Europa. Sabemos, porque conhecemos um pouco da palavra de Deus, que tudo isso que está acontecendo não nos pegou de surpresa. A verdade é essa. A gente sabe que no princípio das dores, perto do fim, tudo isso que está ocorrendo é fato, é bíblico, já está escrito e determinado. Mas para a humanidade, a gente vê que faz com que as pessoas parem um pouquinho para refletir sobre a vida, sobre decisões que elas tomam em várias áreas, como na questão humanitária. O que eu posso fazer para ajudar o mais necessitado, aquele que precisa de uma mão amiga, aquele que precisa... que está vivendo uma situação de vulnerabilidade. Então as pessoas, eu sinto conversando com várias pessoas que não servem a Deus, que elas estão mais propícias a pensar e mais abertas a ouvir, porque a igreja sempre realizou trabalhos voltados para os mais carentes, sempre realizou grandes obras sociais, né, em prol da nossa nação brasileira, enfim, outros trabalhos missionários também. E aí as pessoas querem saber um pouco mais. E é nesta hora que eu vejo a possibilidade da igreja mostrar que é a igreja. Uma das falas que eu vi na entrevista do pastor Elias Dantas na CNN, que me marcou muito, é que ele falou assim: se nós não pudermos estender a mão, que Jesus que a gente prega? É só um Jesus de um livro? Porque viver o evangelho de verdade é estender a mão ao próximo. E aí, esse mover lindo do GKPN faz com que nós possamos se unir. Eu falo igual a ti, mano, que se fosse em outra época eu ia ajoelhar e orar também. Aí o GKPN proporcionou que a gente tem várias formas de se unir e ajudar essas pessoas que estão vivendo esse momento. Então, eu sinto que é a hora da igreja, não só no Brasil, como também você bem falou, né? Mas em toda a parte do mundo é a hora da igreja. Eu vejo que é uma possibilidade de uma colheita muito grande da parte de Deus e pregando o evangelho. Amém. E pegando o gancho nisso que você falou, a gente estava vendo o Luiz lá da Comunidade Cristã de Curitiba. O Luiz ficou me devendo, que ele errou o horário, ele entrou só no fim. Era para entrar às 7, o bicho entrou 15 para as 8. Mas os 15 minutos que a gente teve com ele trouxe um elemento que eu nunca tinha pensado. Ele falou do jejum, mas na perspectiva de Isaías 58 e de Atos 10, a experiência do Cornélio, né? E ele agregou assim, para um jejum bem sucedido, ele colocou 3 coisas: oração, adoração e generosidade. E esse vínculo da generosidade com a questão da compaixão, que ele falou, Cornélio se destacava pelas esmolas, pela oração, e ele falou, Isaías 58 fala disso, né? De estender a mão para o necessitado, né? Eu falei, cara, e agora você citou aí a fala do Elias Dantas, né? Você entende que isso está enfronhado, a questão da generosidade e compaixão, ela é natural na vida de quem verdadeiramente busca Deus, tem uma experiência com Deus. Verdadeiramente, Bispo Mano, porque, veja, um texto que me chama muita atenção na Bíblia é quando Jesus ele sai de Cafarnaum e vai a sentido da vila de Naim. E a Bíblia diz que estavam lá aquela mulher enterrando, né, viúva já enterrando o filho. E quando a caravana que estava vindo para enterrar o filho encontra com a caravana da vida, a caravana de Jesus, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. Na verdade, Jesus se colocou na condição dela.
o sofrimento que ela estava tendo, porque já era uma mulher discriminada, que era viúva. Agora, o seu filho, que provavelmente trazia sustento a ela, morreu. E agora, qual seria o futuro desta mulher? O pranto, a lágrima do que ela estava vivendo, a crise que ela estava vivendo ali. E é nessa hora que Jesus chegou e moveu-se de íntima compaixão e liberou a palavra para ela: mulher, não chores. E é nesta hora que o milagre aconteceu. E muitas vezes o que falta em nós é se colocar na posição dos outros, do que os outros estão sofrendo. Porque muitas vezes a gente vê um sofrimento de uma pessoa e pensamos: não, mas é natural, isso acontece mesmo, tem que passar por isso mesmo. E quando nós começamos a ter uma perspectiva de se colocar na situação daquela pessoa, o que ela tem vivido, muitas vezes nós começamos a ter um outro olhar, e aí verdadeiramente esse princípio de Deus de ser generoso, de ajudar, de contribuir, de estar junto, compartilhando a dor daquela pessoa, se torna algo tão poderoso que transforma de uma forma sobrenatural a vida de tanta gente. E eu acredito que você já teve essa experiência, como eu já tive essa experiência de colocar no lugar do outro, de estender a mão, de chorar junto, de ajudar, e tantos outros que estão nos assistindo aqui nesta hora, que tiveram essa experiência de se colocar na situação do outro, e aí foi a hora que o milagre aconteceu. E aí foi a hora que você deve ter vários testemunhos, eu tenho vários testemunhos aqui na igreja, de que Deus agiu, manifestou o poder dele, e a mudança foi completa, e o nome de Deus no final foi glorificado, que é o propósito. Em tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Amém. Que é uma coisa que, às vezes, quando a gente pensa numa igreja em avivamento, você quer que o Espírito venha, seja derramado, a gente pensa em outros sinais, né? Mas está lá, claro, na igreja de Atos, né, que não havia necessitado entre eles, porque quem tinha posse vinha e colocava as posses à disposição da necessidade do irmão, né? A gente experimentou isso numa certa medida em Mandaguari, um movimento espontâneo, né? Você sabe disso, eu fui pastor em Mandaguari 20 anos da mesma igreja, e hoje, olhando para trás, quando a gente está dentro, a gente não percebe, né, que tem os rolos para acertar, tem as coisas para cuidar, né? A galera perguntava: como que estar numa igreja em avivamento? Eu falei: sem saber disso, sem saber disso. Ele falou: não, mas aí é só bênção. Eu falei: não, amigo, tem rolo também, mas essa é a máscara. Quem quer jantar tem cozinha para arrumar, louça para lavar, é desse jeito que funciona. Mas a gente olhando, né, várias pessoas, assim, de repente, espontaneamente, a gente se organizava em célula, de repente o líder da célula percebia um discípulo com necessidade, se organizava, quando a gente via, a célula estava quitando a prestação da casa de um cara mais necessitado, né? Daí, uma outra hora, eu olhei, várias células se organizaram para doar uma casa para uma senhora que era mendiga, era moradora de rua, vivia numa tapera. Daí eles construíram uma casa dela. Uau. Então passou a ser, que eu lembro assim de cabeça agora, doaram umas 5, 6 casas assim do nada, fora outras coisas, carro, questão espontânea de generosidade. O pessoal chegava e falava: pastor, Deus me moveu para doar o carro, né? Mas é algo que normalmente a gente não fala, né? A gente pensa nos outros sinais, a gente pensa nas outras coisas, e essa semana aqui, tanto o Luiz quanto você já me fizeram pensar sobre isso. E assim, bispo, aproveitando, porque como eu sou de uma igreja tradicional no meio da história do pentecostalismo no Brasil, Assembleia de Deus, há um conflito muito grande sobre entender o que é o verdadeiro avivamento. Há um conflito, porque às vezes a pessoa que o avivamento é só o mover de Deus em falar em língua, saltar, pular, mas eu sempre falei que o verdadeiro avivamento, ele produz muito mais do que uma alegria momentânea. Ele produz frutos que vão alcançar todos que estão à sua volta. Então, uma igreja que verdadeiramente vive um avivamento, ela tem um impacto tremendo no bairro que ela está estabelecido, na cidade que ela está estabelecida.
Uma vez, o próprio pastor Elias, dando uma escola de líderes aqui para nós, ele falou para os nossos pastores aqui, que a Assembleia de Deus, a gente tem várias congregações, ele falou assim, faz um teste, meu irmão, bate a campainha, ou toca a campainha do seu vizinho do lado e fala assim, ó, eu estou passando aqui para avisar que essa igreja vai fechar aqui, tá? A partir de hoje vai fechar essa igreja, não vai mais abrir essa igreja. E vê a reação dele. Se a reação dele for, não, pelo amor de Deus, essa igreja é bênção para o bairro, não faça isso, não, o que eu posso ajudar para essa igreja não fechar? É que a gente está no caminho certo. Agora, se o vizinho falar, graças a Deus que isso vai fechar, que só faz barulho, me dá esse problema, não soma nada com o nosso bairro, com a cidade, aí é para a gente se preocupar. Porque o verdadeiro avivamento, ele traz um impacto, não só internamente na igreja, como também na vida das pessoas que estão ao redor da igreja. E muitas vezes a gente não se atenta a isso, a gente só quer ficar o nosso, abre aspas, nosso avivamento dentro das quatro paredes. E isso é preocupante. É verdade. Você sabe que esse era um teste que eu fazia em Mandaguari, né? Eu convidava o cara para ir me visitar, eu falava, cara, aparece lá. Daí o cara falava assim, você não quer que eu vá, você não me deu o endereço. Eu falei, não precisa, amigo. Você chegou em Mandaguari, você falar onde é a Metodista, todo mundo sabe. Se não souber, não é da cidade. Se for da cidade, a galera sabe, pode perguntar onde é a minha casa, que eles sabem onde é a minha casa, né? E a galera achava que era gozação, tudo. Eu falei, pode fazer isso. Está aqui o meu telefone. Se não te levarem lá, você me liga a qualquer hora e eu te busco. Daí um cara foi, uma vez um pastor que ia participar de um evento de manhã, ele viajou de madrugada, chegou lá de manhã cedo, bateu numa padaria, né? A padaria aberta, o pessoal tomando café. Ele falou, você pode me informar onde fica a Metodista? O cara falou, em tal lugar, assim, assim, mas essa hora ainda está fechado. O que o senhor... Ele falou, não, que chegando lá eu consigo ir na casa do pastor, eu quero ir. Ele falou, não, eu levo o senhor lá. Aí o cara bateu lá em casa cedo, eu atendi. Ele falou, pastor, mano, desculpa aí incomodar, que esse senhor estava procurando. Eu falei, não, amigo, tranquilo. O cara ficou impressionado. Ele falou, mano, não é que é verdade. Eu falei, cara, eu não estava brincando, aqui todo mundo sabe. Eu falei, essa é prerrogativa de cidade pequena. Mas eu já tive em alguns lugares que eu fiz isso, cheguei para perguntar, tive até em São Paulo, contar uma história de São Paulo, que eu cheguei para perguntar, né, da Metodista, a igreja metodista aqui, ele falou, não conheço não, eu só conheço a Metodista, aquela faculdade lá, que patrocina a seleção de handebol, que a Metodista na época participava. Eu falei, cara, ele falou, a faculdade tem uma igreja? Eu não sabia que ela tinha uma igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, cara, eles estão achando que a faculdade tem igreja e não o inverso, né? Eu falei, vocês têm que dar um jeito de se tornar conhecido. É bem isso, né? E às vezes você diria, talvez, né, Marco? A gente está conversando aqui, mas eu quero aproveitar essa deixa que você deu aí. Eu acho que isso ajuda, é uma chave. Você acredita que numa sociedade como a nossa, uma sociedade capitalista, que tudo está centrado no ganho, na riqueza, na mais-valia, esse seria uma marca máxima de uma igreja em transformação, em avivamento? Alguém que se dispõe a colocar os recursos que tem a serviço do próximo e se dedicar para que o próximo conheça o Senhor de uma maneira profunda, de uma maneira mais intensa, até com recursos, né? Eu sempre cito a parábola do bom samaritano. Eu digo que o bom samaritano não levou os recursos de sobra, né? Mas ele viu a necessidade e tirou dele para poder acolher e atender o próximo. E eu sempre falo isso, quem traz avivamento, né, que é o óleo e o vinho, os símbolos do Espírito Santo, eu falo, quem traz avivamento são pessoas que verdadeiramente se importam com o próximo, que têm os olhos voltados. Você acredita que essa seria uma chave para a igreja ser instrumento de transformação na sociedade onde ela está inserida? Eu acredito, bispo, mano, sabe por quê? Porque
Se a gente for pegar um pouquinho da história da igreja, desde da reforma protestante de Martim Lutero, as teses que ele colocou, e a gente faz um paralelo com o que nós estamos vivendo em geral, em alguns... Não é posso dizer assim, uma crítica contra a denominação ou não, mas porque essa questão do valor ao dinheiro, né, fez com que muitos líderes religiosos perdessem um pouco o foco da igreja primitiva. E aí as pessoas, eu vou até contar um fato para você, de uma médica que estava tratando com a minha filha, e aí eu comecei a falar de Deus para ela, tal, ela, tá, aquela coisa, não, mas você é daquela igreja da televisão? Tipo assim, eu falei, não. Aí comecei a explicar um pouquinho da história da igreja, falando das igrejas tradicionais, tal, até chegar no tempo de hoje. Aí ela falou, agora eu entendi a diferença. Eu falei, quando perde-se o foco, na verdade, o foco da igreja primitiva, que era justamente esse, de ser generosa, de compartilhar os bens uns com outros, perdeu esse sentido. Eu acho que perdeu o sentido do evangelho. Porque hoje muitas pessoas, elas só querem assim, não, você tem que entregar, você tem que entregar, você tem que entregar. Mas é o seguinte, a igreja e as pessoas não vê nada sendo feito biblicamente com aquilo que está sendo ofertado e entregue. Então, eu entendo que as igrejas hoje que têm essa chave de fazer obras que vai alcançar os mais necessitados, as pessoas que estão precisando, essas igrejas vão fazer a diferença nesse tempo de hoje. Essas igrejas vão fazer algo poderoso e vão alcançar muitas vidas para a glória de Deus. E eu tenho a plena convicção que Deus nos chamou a mim, chamou a você, Bispo Mano, os irmãos da 7ª região da Igreja Metodista, ou toda a denominação metodista, para ser essa igreja para esse tempo. Para ser essa igreja que tem essa verdade bíblica da igreja primitiva, para ser uma igreja que semeia e que abençoa o bairro, abençoa as cidades, abençoa o país e abençoa as nações para a glória de Deus. Amém. E a gente vê Deus dando várias oportunidades nesse tempo, né, Marcos? E eu sempre tenho falado, às vezes a gente, como denominação, a gente é tentado a cuidar dos nossos, né? E eu já tenho falado, tentar cuidar dos nossos é obrigação. A gente tentar cuidar dos nossos, às vezes, como são os nossos, às vezes a gente conhece um pouco a história, a gente acha que é negligente, eu vejo isso, né? Um pastor fala, bispo, mas a gente vai abençoar aquele lá, ele fez isso, fez aquilo. Eu falei, amigo, depois que a gente tirar ele de dentro d'água, a gente dá aula de natação. Mas enquanto o cara estiver se afogando, o que a gente precisa dar é boia, cara. Né? O cara se afogando, a gente não dá carnê de escola de natação, não. Então vamos atender o caboclo e depois que a gente atender, a gente vê o que a gente faz. Agora eu falo assim, avivamento é quando a gente se dispõe, porque diz que esse era o testemunho da igreja primitiva, né? Que eles estavam cuidando até daqueles que não eram deles, né? E eu entendo, quando a igreja entende isso, a gente está aqui para cuidar não dos nossos, os nossos é obrigação. A gente está aqui para cuidar de todo necessitado que a gente puder cuidar, né? E eu creio que Deus está dando para nós uma oportunidade assim, né? A gente tem visto aqui em Petrópolis o pastor Evander, os demais pastores da cidade, o Evander na coordenação da galera da Metodista, a maneira como eles se mostraram solícitos e no atendimento das vítimas, né? O testemunho que a gente ouviu de pessoas de fora, que a igreja chegou antes, na maioria dos lugares, né? Quando a Defesa Civil chegou, quando o pessoal chegou, a igreja já tinha chegado, né? E eu falo assim, as conexões, contando uma história, o pastor Evander está aqui conosco também, eu vi o pastor Bruno Monteiro, uma série de amigos que entraram aqui, e eu cheguei um dia lá na igreja do Evander, tinha uma fila de moto na entrada, né? Uma fila de moto na entrada. E eu perguntei para o Evander, o que é essa fila de moto aqui? Ele falou, é um clube de trilheiro.
que ele tinha alguns caras que participavam de trilha que estavam em célula, e eles chamaram os amigos. E esses caras levando cesta básica e medicamento e coisas para lugares onde a galera ainda não tinha chegado. Foi uma doideira. Nossa, então... é impactante. Eu acompanhei pelas redes sociais e assim, eu fiquei assim tão grato a Deus por ver a relevância do verdadeiro evangelho no meio do caos. Porque a gente que está, um abração aí para o meu amigo Evander, a gente que está em outra região, é aquilo que eu voltei a falar de Jesus lá em Naim. É ter compaixão, é se colocar, é você olhar aquelas cenas que foram cenas trágicas, que foram para a rede nacional do que estava acontecendo em Petrópolis, e se colocar na condição dos moradores da cidade. Falar, meu, e se fosse aqui? E ver o que a igreja fez, foi feito o que o evangelho manda fazer. É algo relevante, é algo impactante e algo inspirador, porque às vezes vocês não têm a noção de que nós usamos esse material, usamos a experiência que vocês têm mostrado para nós e falam, oh, irmão, isso aqui é uma igreja que nesse momento do caos está fazendo algo tão relevante, não só para a membresia, que é a nossa obrigação, mas para a cidade no todo. E aí a gente vê a Bíblia se cumprindo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu fiquei extremamente impactado por todo o mover de Deus que aconteceu aí em Petrópolis e sabendo que entra o que diz o texto da Bíblia, né? Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. E eu tenho certeza disso. Amém. A gente tem conosco aqui, eu vi ele, eu acho que ele está por aí, também o pastor Nelson. O pastor Nelson, ele é pastor numa cidade aqui do interior do Rio de Janeiro, Miracema, uma cidade pequena que também foi inundada pelas águas. E a casa dele ficou, lá não tem desmoronamento, é uma cidade mais plana, mas ficou debaixo d'água e a casa dele foi inundada. Ele levou a família para um lugar seco e foi atender os necessitados. E ficou atendendo 2, 3 dias, deixando as coisas dele debaixo d'água, dentro de casa, sem se preocupar, porque ele tinha outras pessoas com as quais se preocupar, né? E quando passou a inundação, a cidade tinha olhos para ele e para a igreja dele. Se tornou uma igreja indispensável na cidade, né? Que coisa maravilhosa. E a gente vê ali o testemunho... a gente vê... Tem vários testemunhos de amigos, né? O Cezinha no passado, o Eclis agora, o pastor da Comunidade Vida lá em Guarapuava, que recebeu 11 famílias de 18 famílias de refugiados, algumas afegãs, eu acho que 11 ou 12 são ucranianas, né? E quando a cidade soube, eu estava conversando com o Eclis é outro amigo, né? Quando a cidade soube do que estava acontecendo, ele falou, mano, tá uma loucura. Gente que não é da igreja, os vizinhos da igreja, o pessoal trazendo doação, né? Que ele tem uma chácara, deixaram as pessoas em isolamento na chácara, primeiro aquele negócio da quarentena, né? Então os vizinhos da chácara levando máquina de lavar roupa, levando coisa para atender. Ele falou, virou uma loucura. Quando 2 empresários da cidade, que ele preocupado com o custo do projeto, né? Ele falou, mano, a manutenção mensal dessas famílias aqui, a manutenção mensal dessas famílias aqui vai ficar em torno de R$100 mil, que para o orçamento da igreja dele é algo que faz diferença. Ele falou, mas a gente está orando aqui, né? 2 empresários da cidade chegaram e decidiram bancar o custo todo por 1 ano. Então a igreja dele não está tendo prejuízo nenhum. Os empresários da cidade ficaram impactados pela iniciativa da igreja, né? Então, quando a igreja assume o papel dela, ela impacta e inspira pessoas, como você falou, né? Um monte de gente que não era da igreja, e ele falou, e trouxe uma renovação para a igreja, que hoje todo mundo quer conhecer
a igreja que acolhe refugiado, diz que o culto dele já aumentou em número nesse domingo. Ele está... O Ecos é muito divertido. A hora que você conhecer o Ecos mais fundo, você vai ver. E sabe o que a gente vê, o bispo, mano? Que aí se cumpre o verdadeiro poder do evangelho, que atrai as pessoas. Muitas vezes a gente fica... Que é importante, né? Você conhecer metodologias de evangelismo, de alcançar pessoas, mas uma igreja que faz a diferença através do avivamento é relevante no local onde ela está estabelecida, é natural que o Espírito de Deus vai atrair as pessoas para estar naquele lugar. E aí onde entra também o propósito de uma igreja que vive em oração e jejum. Porque uma igreja que vive... É uma comparação assim, ó, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, você está mais próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus você está, maior ele fica para você. Maior ele se apresenta para você. É igual você ficar... Vamos pegar um exemplo aqui. Você está a 100 metros de um aparelho televisor. E ali você caminha 70 metros e fica a 30 metros. Quanto mais perto você vai chegando do televisor, maior vai ficando aquela tela para você. Até você ficar diante dela como ficou uma tela grande, está diante de você. É assim que deve ser a igreja, a caminhada de fé da igreja. É buscando ao Senhor em todo o tempo, aproveitando as oportunidades que nós temos para buscar o Senhor, para orar, para jejuar, porque quanto mais nós fazemos isso, maior Deus vai se apresentar na sua grandiosa majestade para nós. E a igreja que não busca, que não ora, que não jejua, mais longe fica de Deus. Então aquela tela, que se você está perto dela, ela é enorme, quanto mais longe, menor ela fica. E muitas igrejas hoje estão vivendo isso. Estão vendo um Deus pequenininho. Estão vendo um Deus que é pequeno, não é possível isso acontecer na minha igreja, não é possível esse avivamento, esse mover acontecer no meio do meu povo. E aí que eu quero aqui deixar aqui também o meu parabéns por essa iniciativa de mostrar a importância para a igreja de estar perto de Deus, de buscar a Deus, porque a gente vê a grandeza de Deus, como ele é, assim como Isaías falou lá no capítulo de número 6, quando Isaías foi chamado, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, ele viu os serafins, ele viu a glória de Deus, ele viu algo que ninguém estava conseguindo ver naquele momento que o rei havia acabado de morrer. Então a igreja, para experimentar o sobrenatural, para experimentar esse avivamento verdadeiro, tem que ser uma igreja que busca. Tem que ser uma igreja comprometida também nesta área da oração e do jejum, porque aí o avivamento é produzido, ela se torna relevante aonde ela está, e aí o próprio Deus vai atrair essas pessoas. E é isso que o nosso amigo lá de Guarapuava está vivendo. É esse mover aí de Deus, coisa que vira a cidade de ponta cabeça mesmo. E eu creio que nós vamos também viver cada dia mais esse mover. Os pastores, o pastor Nelson, que demonstrou com essa atitude, mesmo com a sua casa naquela situação, ele foi lá para cima, foi ajudar, e aí as pessoas começaram a ter um outro olhar para a igreja. É esse mover que Deus quer, nesse tempo de oportunidade, que nós agarremos e que a gente vá viver também essas coisas sobrenaturais. Amém. E para quem não conhece, o pastor Weckles vai estar com a gente numa live semana que vem. O pastor dessa igreja lá de Guarapuava, ele vai vir aqui para compartilhar a experiência dele com jejum, mas a gente já vai aproveitar o momento que ele está vivendo para pedir para ele contar algumas coisas para a gente aqui. Vai ser bênção. Agora, aproveitando isso, que era o tema da nossa live de hoje, conversar sobre o jejum, né? Mas eu não podia deixar passar, você deu a deixa, eu falei, vou aproveitar a sabedoria aí do Marcos, do Galdino, porque eu falo assim, lá em Mandaguari, a gente enfatizou demais a leitura e prática da palavra e a oração, né? E a igreja, mas eu confesso que no jejum,
eu não movimentei tanto a igreja quanto eu devia. E no início desse ano, eu falei, eu fui educado por uma geração que eu acho que tinha na cabeça aquela história, quando você for jejuar, você não fica mostrando para os outros, que meus pais nunca me ensinaram sobre isso, né? Eu tenho certeza que eles jejuavam, mas eu nunca ouvi nem eles comentando sobre, eu estou jejuando hoje, nesse sentido, né? Então a gente acabou perdendo, né? Tinha aquela ideia dos metodistas primitivos que jejuavam quarta e sexta, mas daí eu estou vendo isso nesse início de ano, né, um monte de grupos se mobilizando para fazer 21 dias de jejum, 15 dias de jejum, 21 dias. 21 dias parece que é o praxe. De repente eu fiquei sabendo que o nosso amigo Luciano Subirá estava encerrando um jejum de 40 dias. Eu falei, não é possível. Deus está despertando a igreja para algo que a gente perdeu, da prática do jejum. E eu falei assim, eu vou chamar meus amigos pentecostais assembleanos, que eles são de jejuar, de orar, eu sei que vocês são. Se você falar que você não jejua, você vai me decepcionar, amigo. Porque a minha expectativa, eu falei para eles compartilharem também a experiência deles, a perspectiva deles, né, nessa área do jejum. Você crê isso, como você falou, que o jejum e a oração são essenciais para eu ver Deus na telona? É isso aí. É assim, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que a nossa escola, né, dos nossos pais, já nos ensinaram a viver nessa dimensão, a jejuar durante a semana. Tem uma questão, e biblicamente a gente vê, né, que o jejum e a oração, a exemplo de Jesus, quando ele desce do monte, os discípulos lá estão tomando uma lambada lá do menino lá que estava possesso, e aí não saía aquele espírito maligno, e eu falei, cadê? E aí, o que está acontecendo aí, gente? E aí quando Jesus aproveita aquele momento para dar uma lição, fala, ó, tem casta de demônio, né, que só vai sair através do jejum e da oração, porque o jejum e a oração verdadeiramente ele te leva num mover espiritual muito próximo. É isso que eu falei, te coloca muito próximo a Deus para vê-lo da maneira que ele é, um Deus grande. E a nossa escola da Assembleia de Deus sempre foi uma escola que nos ensinou, não, pagar o preço. O obreiro, vamos falar de obreiro, né? O obreiro, para ele ser colocado na escala, né? Ele tinha que participar do culto da oração, ficar aquele tempo de oração ali com o pastor ver se o camarada ele buscava a Deus mesmo. Aí aqui até eu conto uma experiência que eu tive. Eu tive um pastor que eu acompanhei, né? Ele era conhecido na nossa igreja como o pastor das vigílias, das orações. Ele toda sexta-feira e sábado estava em vigília. E aí eu cheguei uma época e falei, eu vou acompanhar esse pastor. Ele está orando, buscando, eu vou colar nele, que eu também quero viver esse negócio. E comecei toda sexta, sábado, vigília, oração, jovem, né? Aquela coisa toda, aquele gás todo. Aí teve uma vez que eu estava muito cansado. Eu estava muito cansado, mas muito cansado mesmo, muito cansado. E ele me ligou, você vai hoje à vigília? Aí eu falei, ô pastor, infelizmente hoje eu não vou conseguir porque eu estou muito cansado. Aí ele falou assim, não, meu filho, vamos lá, me leva. Eu falei, mas pastor, se eu for ser sincero com o senhor, eu vou praticamente dormir, eu não vou orar, eu acho que eu vou cair lá desmaiado com sono. E aí ele falou, não, mesmo com sono você vai. E aí, bispo, foi a vigília, levei ele e vou ser sincero contigo, aquela vigília foi a que mais demorou na história da minha caminhada de fé. Eu pescava, ficava assim, levantava, lavava o rosto, eu falei, meu Deus, que eu estou cansado. E foi uma vigília de oração, de louvor, uma palavra tranquila. E aí, quando acabou a vigília, eu lembro até hoje, Deus usou uma das irmãs que estavam ali naquela vigília e entregou uma palavra profética para o que eu estou vivendo hoje, que seria o pastor da igreja, que aconteceria isso que eu estou vivendo hoje no meu ministério. E ali eu recebi a palavra, me alegrei, né? Aí o pastor olhou para mim e falou, tá vendo, meu filho? Vou falar um negócio contigo. Deus te ama tanto que até dormindo ele fala com você.
Aí eu pensei um negócio assim. Eu falei, e se eu tivesse em casa dormindo? Eu ia perder a oportunidade. Porque muitas pessoas, elas falam o seguinte: ah, hoje não dá, hoje eu estou cansado. E quando você olha para Daniel, a Bíblia diz que ele tinha o costume. E quem tem costume é igual ir à academia. Você não gosta de ir na academia, porque principalmente quando você começa a fazer um plano ali na academia, você nos primeiros dias você fica todo dolorido, tal, mas depois que você pegou a prática, é natural, fica uma coisa natural. Então, nós da Assembleia de Deus, na nossa escola da Assembleia de Deus, justamente nós, os pastores, eles falavam, não, precisa orar, vá buscar, vai ter essa intimidade com Deus. E nisso, eu posso dizer para vocês que eu vivi e tenho vivido experiências poderosas, experiências maravilhosas. A última, eu já contei para o Mano, que foi um milagre que Deus fez na vida da minha filha, da Giovana, algo poderoso que Deus realizou, que preparou tudo. Ela passou por uma cirurgia muito difícil, muito complicada, mas com oração, com jejum, houve o quê? A estabilidade emocional. Houve o quê? A confiança que é gerada, porque nós estamos diante de um Deus grande. E quando a gente não ora, quando a gente não jejua, a gente vê o nosso Deus pequenininho. Mas quando a gente está perto dele, quando a gente entra numa dimensão espiritual poderosa, Deus ele se manifesta de uma forma grande e depois você só tem palavras para agradecer e louvar a Deus, porque ele é grande e ele faz. Então eu vejo que muitas pessoas colocam desculpa para tudo. Principalmente quando se fala na igreja de jejum e oração. Fala, não, mas semana que vem eu vou no culto da oração, eu vou fazer uma campanha em casa, eu começo o dia tal, e sempre vai deixando isso em último plano. Mas eu acredito que chegou um tempo que Deus está levantando as igrejas para viver essa intimidade, para viver esse mover sobrenatural que é promovido através do sacrifício. Porque vamos falar, não é fácil colocar os joelhos no chão e ficar lá clamando. Se for falar, é aquela coisa, você está falando ali 10, 15 minutos, daqui a pouco começa a doer as costas, o joelho, ou aquele irmão que tem algum problema está sentado, já começa a querer levantar. Não é fácil, porque é uma guerra espiritual por trás disso, querendo que a gente não busque, querendo que a gente não mergulhe no rio de Deus. Mas eu acredito que cada um que está assistindo essa live nesta noite está sendo tocado por Deus de alguma forma para receber esse despertamento. Não só hoje, mas como todos esses dias Deus tem falado de uma forma espiritual através dessa live e Deus tem incomodado pessoas a voltar a orar. Porque há pessoas que estão nos assistindo aqui, bispo, que eram verdadeiramente pessoas de oração, de propósito, mas se esfriaram um pouco. Mas hoje Deus está dizendo que Ele está levantando pessoas novamente para viver esse mover. Eu sempre falo aqui com os irmãos, uma das minhas orações que eu faço é que Deus envie o anjo, volte a enviar o anjo na casa dessa pessoa às 3 horas da manhã, para ela despertar. E quando ela despertar, ela vai lembrar, 3 horas da manhã é a hora de eu estar buscando ao Senhor. 3 horas da manhã é a hora de eu estar clamando ao Senhor. 3 horas da manhã é a hora de eu ter meu particular com Deus. Só eu e Deus e eu. E eu tenho certeza que esta live, ela vai impactar, vai tocar na vida de muita gente. E eu creio que você vai receber muitos testemunhos, pastor, de pessoas que vão contar o sobrenatural de Deus que vão viver para a glória dele. Amém, amém. Gente, só esclarecendo, o pastor Evander falou, e eu concordo com ele, que o pastor Marcos é fogo puro. Ele é fogo puro. Então, quando ele fala assim, é declaração profética, amigo. É coisa que vem da boca de Deus, o Espírito Santo põe. Não é uma palavra de coach, não. Não é palavra de coach. Não pegue isso como... Se você pegar, eu tenho certeza que eu vou ter os testemunhos que tem gente sendo acordada. Se acordar às 3 horas da manhã, não acha que é insônia. Vai orar, maluco. É isso vai aí. Orar. Vai buscar o Senhor. Né? Vai para o joelho. Vai para o joelho que é Deus te chamando.
Principalmente os caras que já foram de oração, esses que o Marcos falou, já foram de oração, e agora estão mais tranquilão, mais relaxado. Você vai receber a visita do anjo, amigo. Você vai receber. Eu já estou aqui na expectativa dos testemunhos, amigo. Eu já estou aqui, eu conheço o Marcos. Essa palavra aí vai ser poderosa. Eu já estou aqui na expectativa do cara que falou, sou eu, bispo. O anjo apareceu lá e eu fui acordado às 3 horas da manhã. Oh, aleluia. Marcos, bispo, compartilha com a gente. Não, pode falar. Fala aí. Não, rapidinho. Sabe, e até um alerta para nós, que somos pastores, né? Quando tudo está indo bem na igreja, né, há uma instabilidade administrativa, há uma instabilidade financeira, espiritual na igreja. Muitas vezes nós nos colocamos numa zona de conforto. E nesses últimos tempos, vou colocar desses últimos 2 anos para cá, Deus ele tem falado muito ao meu coração. Eu tenho aqui na igreja, nós estamos... se você for olhar uma programação da igreja, por exemplo, nós temos aqui na igreja oração, terça-feira das 11 ao meio-dia. Nós temos oração com círculo de oração à noite, das 19 às 20. Depois das 21 às 22, propósito de oração. Na quinta-feira tem oração das 11 ao meio-dia. Todas as nossas reuniões de celebrações começam com um período de oração, a igreja clamando e buscando, porque a gente entende que isso é uma chave poderosa. A gente não pode ficar vivendo numa zona de conforto espiritual. Deus quer revelar algo maior para nós. Amém, amém. Eu fui muito impactado quando era pastor em Mandaguari pela leitura de um livro do Peter Wagner chamado Igrejas que Oram, onde ele dava o testemunho das igrejas da Coreia e de outras igrejas. E ele diz que, porque eu tinha o desejo que a minha igreja fosse conhecida como casa de oração, né? O lugar onde as pessoas encontravam Deus. Só que daí ele diz que foi lá e o pastor marcou com ele para ir num culto de oração. E quando chegou o horário dele despertar para se arrumar, o culto, eu não lembro se era 6 horas da manhã, ele acordou de madrugada, estava caindo uma chuva. Ele disse, vou me arrumar, mas não vai ter ninguém, só eu e o pastor. Ele se arrumou, a pessoa no horário passou lá. Quando ele chegou na igreja, ele entrou num salão para 400 pessoas, só estava o pastor lá. Ele disse que pensou assim, eu sabia. Né? Quando ele se aproximou, o pastor falou, vamos passar para o salão do lado, que é o salão da reunião, já vai começar o nosso culto. Ele disse que ele entrou num salão para 5.000 pessoas lotado, às 6 horas da manhã com aquela chuva. E daí o pastor foi falando que eles tinham vários cultos das 4 às 8 horas da manhã lotado, né? E ele disse que saiu impactado, e daí ele foi perguntando para o pastor algumas coisas. O que me impactou foi quando ele perguntou, mas por que o senhor vem dirigir o culto? O pastor não entendia, o pastor da Coreia não entendia a pergunta dele. Ele explicou, não, nos Estados Unidos, quem dirige o culto da oração é sempre um pastor secundário, não é o pastor principal. E aqui é o senhor, que é o pastor principal, que vem dirigir. Ele falou, porque a oração é a coisa mais importante da igreja. Uau. Os meus pastores auxiliares, eles cuidam de outras coisas, mas a oração eu preciso estar. Se eu quero que a igreja leve a sério, e aquilo me pegou. Porque a reunião de oração na minha igreja até ali não era dirigida por mim. Né? E daí eu mudei, eu assumi a reunião de oração, eu peguei, ela era feita num salãozinho do lado, eu trouxe para o templo principal, eu comecei, eu trouxe a equipe de louvor principal e a igreja respondeu. Né? A reunião de oração, que era com 40 pessoas, 50 pessoas, depois ela passou a lotar, né? Quando eu vim para cá, a gente já tinha aquele movimento de oração 24 horas, 24/7, né? A gente chamava torre de vigia. A torre de oração. Girava direto e a gente tinha de 800 a 1.000 pessoas orando todo dia lá, né? E gente que não era da igreja. A gente ia orar e deles falavam assim, pastor, eu vim aqui porque a minha igreja não fica aberta, eu posso...
Daí Deus me falou, tá vendo? Hoje é conhecida como casa de oração, como um lugar de oração, né? E é bem o que você está falando. Uma igreja quer ser relevante, não tem como negligenciar oração e jejum. Amigo, conta mais uma experiência para nós que você acha que... Ou você escolhe, a gente está chegando... Papo bom a gente não vê passar, amigo. Papo É bom a gente verdade. não... Você tem que voltar aqui em Petrópolis de novo, né? E o pastor Vamos em Evandro vai breve. me avisar com antecedência para eu poder me programar para usufruir da tua presença aqui. Mas quando eu tive aí foi muito bom, viu, mano? Foi muito um tempo poderoso. E receber também o Evander aqui também foi maravilhoso. Amém, que joia. E agora, uma Agora, experiência, eu posso contar uma experiência pode, que nós conta aí, tivemos conta aí. com jejum e oração. Rapaz, as coisas com a minha filha, Deus tem um mistério muito grande com ela. Quando ela tinha 3 anos de idade, a gente estava na igreja, ela estava com um pouquinho de febre, e aí levamos ao médico, aquela coisa toda, e dá um remedinho de febre nela, tal, demos. Acabou a reunião que nós tínhamos aqui na igreja de manhã, fui almoçar na casa do meu pai, minha filha estava lá. De repente, deu um pico na febre, a gente pai de primeira viagem, né? Barriga verde, que nem fala. Isso aí dá o remedinho que passa. Começou a dar uma convulsão na minha filha. Muito forte, mas muito forte mesmo. E ali eu vi a minha filha desfalecendo mesmo. Os olhinhos virou, desfaleceu, amoleceu assim, ficou toda molinha. E eu lembro que naquele dia, o meu pai, eu estava na casa do meu pai pastor, ele pegou a minha filha nos braços e ele fez uma oração aquele dia que me marcou muito, que marcou a minha vida. Ele falou: Deus, hoje é domingo, nós não estávamos na praia, nós não estávamos no clube, nós estávamos na tua casa fazendo a tua obra. E ele falou assim: espírito da morte, solta essa criança agora. E na mesma hora minha filha deu aquela respirada funda assim, ó, voltou. E quando voltou ele falou: agora sim, agora pega ela e leva ao hospital. E quando a gente está próximo de Deus, através da oração, através do sacrifício do jejum, não há nada, você que está me assistindo aí entenda, não há nada que impede a manifestação do poder de Deus. Muitas vezes nós deixamos de acreditar que Deus pode fazer, porque nós não estamos orando como orávamos antes. Muitas vezes a gente deixa de acreditar que Deus ainda faz. Eu pego muito aqui no pé dos obreiros, né, que fala, mas antigamente Deus levantava o cadeirante, a gente via, antigamente a gente via tal coisa, e hoje não acontece tanto. Mas peraí, não acontece por quê? Deus mudou? Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Então, da mesma forma que Deus realizava, Deus continua realizando. E da mesma forma eu libero uma outra palavra profética para todos vocês que estão assistindo essa live. Se prepare que depois desse propósito de 21 dias que está sendo colocado aqui, na liderança do nosso bispo humano, se prepare para você começar a ver coisas que você tinha deixado de ver. Se prepare para ver curas acontecendo, se prepare para ver uma manifestação poderosa da parte de Deus. Aí você me pergunta: pastor, mas quem que Deus vai usar? Bate no peito aí e fala: Deus vai usar eu, Deus vai usar você. Porque a gente quer muitas vezes terceirizar a manifestação do poder de Deus só para a liderança da igreja. Não, é só para o bispo humano, para o pastor Evander, para o pastor Galdino. Não. Deus quer usar a cada um de nós. Então se preparem, porque depois desses 21 dias, vocês verão coisas gloriosas da parte de Deus. Amém, amigo. Amém. Eu creio. E essa semana, eu creio que é uma semana especial. Deus pôs você para abrir a semana com essa palavra poderosa aqui na live. Meu filho Pedro vai fechar no sábado. Pedro tem sido muito usado no sobrenatural, né? No meio da semana vai ter uma galerinha aí. Amanhã é o pastor Jeremias Pereira. Depois da manhã é o bispo Paulo Lockman.
Na Uau. quinta-feira, o pastor Cláudio Duarte, na sexta-feira, o pastor Paulo Mazzoni. Mas eu creio assim, que a cereja do bolo foi você, e eu Oh, creio que meu o amigo. Pedro. Porque, sabe, às vezes a gente olha para o currículo das pessoas, né? E todos esses pastores que eu citei aqui são bênçãos demais. O Paulo Mazzoni, toda vez que ele fala, me inspira. Mas quem nos surpreende é aquele que você não conhece, não espera muito. Você hoje foi surpreendente, amigo. Eu quero Amém. agradecer, foi uma bênção a live contigo hoje. E eu creio nas duas palavras proféticas. Eu estou aqui aleluiado, amigo. Quem me conhece Amém. sabe que não é muito o meu perfil, mas eu estou aleluiado. Você é fogo puro mesmo, é uma benção. Você ora pela gente aqui? Você Amém. ora Claro por que nós? sim. Claro, vamos orar. E eu tenho certeza que essa semana vai ser poderosa, poderosa para a glória do Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu quero te louvar e te engrandecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós neste momento. Obrigado pela vida do meu irmão, o Bispo Mano. Obrigado pela vida da sua esposa, da sua família. Obrigado, ó Pai amado, por todas as igrejas que estão representadas aqui, ó Deus, através da responsabilidade do teu filho da 7ª região. Obrigado, ó Pai amado, pela vida de cada irmão que entrou nesta live, que vai assistir depois, ó Deus. Senhor, eu creio, Pai, profeticamente, que há um mover poderoso da tua parte neste momento, Pai, tocando na vida de cada um que está, Senhor, assistindo esta live. Ó Deus, eu sei que é um tempo que o Senhor está a levantar, Senhor, muitas pessoas para viverem algo extraordinário. E, Senhor, assim como Isaías, Pai, depois que viu o Senhor no trono, e o Senhor falou, e agora, quem eu vou usar? Quem eu vou enviar? E Isaías falou, Inene, eis-me aqui. Eu tenho certeza, Pai, que estas pessoas que estão, Senhor, se colocando à disposição agora, Pai, serão tocadas sobrenaturalmente pelo Teu poder. Aonde chegar a minha voz, aonde chegar a minha imagem, chegue a manifestação do Teu poder e da Tua glória, ó Pai. Que haja renovo, que haja restauração, que haja a manifestação do Teu poder e da Tua glória, ó Pai. É assim que eu oro, te agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, meu amigão. Eu que agradeço, querido. Foi bênção demais, bênção demais. Vamos marcar uma hora para a gente conversar sobre Portugal. Eu estou com boas Opa. expectativas do que a gente pode fazer lá. Eu creio que Deus vai acender, já acendeu, né? Mas vai otimizar uma centelha lá. E a partir de Portugal, o fogo vai voltar a arder na Europa toda e de lá para vários lugares. Eu creio nisso. Amém. Tendo gente boa de parceria, que nem você, cara, a coisa fica mais fácil. Querido, Amém. mais uma vez, obrigado. Deus abençoe e retribua, né? Que Deus acrescente mais. Gente, só falando Obrigado, amanhã, bispo. nada. O prazer é nosso, a honra é nossa, Marcos. Tô E só saindo aqui. falando amanhã, tá joia? Amanhã, 19 horas, quem vai estar conosco é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de BH. O pastor Jeremias Pereira, ele brincou, falando que ele é presbiteriano, esse negócio de jejum não é muito com ele, mas ele tem um ministério tremendamente frutífero e é um pastor de pastores, né? Tem muita experiência, muita coisa boa para compartilhar conosco dessa ênfase de tempo de buscar a Deus. Então, amanhã às 19 horas a gente volta aqui. Agradeço mais uma vez você que tem estado conosco desde o começo, nosso 8º dia de propósito, 8º dia, e seguimos em frente até os 21. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço para todos aqueles que eu consegui ver que entraram, quem eu não consegui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, cada uma. Até amanhã na live. Um abraço.